Aí não apareceu. Olá, boa noite. Fico muito feliz de estar nesse espaço com as companheiras de longa data da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Estamos aqui dentro de um projeto de fazer 8 vídeos-aulas sobre os temas principais dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase ao enfoque de justiça reprodutiva, explicitando os diferenciais de acesso devido aos recortes de raça, gênero e classe social. E nessa crise econômica, social, política, ambiental, que já vem de longos anos, é agora agravada pela epidemia do Covid-19, junto com um governo genocida. Essa situação de desigualdade social e racial e de gênero de nosso país se agudiza e vamos tratá-las aqui nessas videoaulas de uma perspectiva feminista. Hoje é a primeira videoaula desta série. Vamos tratar das mulheres e o controle dos corpos pelo capitalismo. Vão estar nessa discussão, e depois cada uma de nós se apresenta melhor, a Clair Castilho, grande companheira, fundadora aqui da rede, a Estela Escândola e eu, Germaine Marques. Bem, eu que vou começar falando, a minha intervenção vai ser sobre trabalho, feminismo e o capitalismo, partindo de umas elaborações feitas pela Eliette Saffioti. Então, a minha referência de trabalho são os textos da Eliette Saffioti, que depois foram sendo desenvolvidos. Existe atualmente um consenso social de que há uma grande discriminação sobre as mulheres, sobre a população negra e a população LGBT. Então, nesse caso, já que há esse consenso, o que nos importa é discutir de onde vem essa discriminação. Isso é uma questão cultural? Enfim, essa é uma pergunta necessária para que possamos responder. Para nós, da Rede Feminista, é necessário entender a dinâmica da sociedade capitalista para poder pensarmos a resposta a essas questões. Para nós, a base do funcionamento do capitalismo é a produção de mercadoria. Isso significa que só se produz o que vai ter lucro. Por isso, quando compramos um bolo que foi produzido fora de casa, ele tem um valor e, portanto, tem um preço de mercado, dado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. Mas quando ele é produzido dentro de casa pela mulher, ele não tem valor e não tem preço. Claro que ele tem uma utilidade, mas ele não é uma mercadoria, porque ele não vai dar lucro. Se o trabalho feito dentro de casa, apesar de ser fundamental, ele não tem valor e não tem preço. E com o capitalismo, é com o capitalismo que se instaura a divisão social do trabalho, separando, inclusive, fisicamente, a produção dos bens destinados ao mercado que ficam sob a responsabilidade dos homens e as tarefas reprodutivas, isto é, o trabalho doméstico e dos cuidados, que será feito dentro de casa, sob a responsabilidade da mulher. E isso não tem nenhum valor, porque não é feito para o mercado. Mas é dentro de casa que é produzida, onde produzidos trabalhadores futuros, que também são a mercadoria. Mas essa é uma mercadoria especial, porque tem um valor de criar um outro valor. Como as demais mercadorias, o valor da força de trabalho também é definido pelo custo de sua produção. O trabalhador precisa de comida, bebida, moradia, alimentação, vestuário, enfim, ele precisa de se manter e a sua família. Esses gastos que ele faz para manter a si e a sua família é o custo da sua manutenção e da sua reprodução enquanto trabalhador, pois seus filhos e filhas serão a força de trabalho futuro. É nesse processo que se constrói essa nova mercadoria que é a trabalhadora e o trabalhador futuro. Por exemplo, podemos ver que no Brasil, segundo os dados do DIEESE, o salário compatível para possibilitar essa manutenção do trabalhador e da sua família é algo em torno de R$4.000. No entanto, o salário mínimo está em torno de R$1.000. Não é só o salário mínimo. Os pisos salariais da maioria das categorias chega a pouco mais do que isso. É muito pouco, portanto. É a prova cabal de que a mercadoria força de trabalho está muito aquém do seu valor. E o trabalhador está recebendo muito
recebendo mais ou menos a quarta parte do que deveria receber mensalmente para manter a si e a sua família. Isso só é possível devido ao trabalho gratuito da mulher dentro de casa. Só assim é possível manter toda a família com esse baixíssimo salário. Então, por que é importante fazer essa discussão? Porque há uma mistificação dentro da sociedade de que isso é algo natural, se naturaliza tanto a superexploração do trabalho assalariado, que, como também é visto como algo natural, o trabalho doméstico não ter valor, não haver remuneração. A própria mulher se vê assim. Aquela pergunta tradicional, você trabalha quando se faz isso para uma mãe de família? Ela fala, não trabalho, sou doméstica, quando ela trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Com essa discussão, nós mostramos que o trabalho doméstico é fundamental e não é valorizado. E mais do que isso, quando as mulheres assumem também o trabalho assalariado, o seu trabalho vai ser desvalorizado, pois ele é visto como fazendo parte da natureza da mulher. Se elas cuidam e educam crianças, se cuidam de idosos e doentes, se lavam, passam, cozinham, enfim, fazem todo o trabalho dentro de casa, elas podem fazer isso fora de casa, não como isso, agregando um conhecimento a esse fazer, mas dado a sua natureza, que naturalmente a mulher é assim. Não é por acaso que os salários de enfermeira, professora, tomadora de conta de idosos e doentes, faxineiras, são tão mal remunerados. Para o capital, não existe um acúmulo de conhecimento. E isso faz parte da natureza da mulher. Por isso é desvalorizado. Dessa forma, eles vão reduzindo cada vez mais o valor dos bens que são necessários à formação da força de trabalho. O capital pode pagar muito menos o trabalho e ter um maior lucro. E as mulheres fazem o trabalho doméstico gratuitamente e fazem o trabalho fora de casa ganhando muito menos, pois elas não são consideradas portadoras de conhecimento, mas isso faz parte da natureza feminina. Nesse processo, também vai estabelecer a hierarquia entre os seres que estão vinculados a um e o outro espaço. O homem passa a ser valorizado e a mulher desvalorizada. Estabelece dessa forma o controle e a submissão da mulher ao homem, na medida que a desvalorização do trabalho da mulher a torna menor dentro da sociedade capitalista. Isso é uma inferiorização daquele ser que é a mulher, que recebe menos e tem menos valor. Portanto, a subordinação é uma consequência desse processo. Bem, a opressão da mulher serve assim ao capital e aos homens. Daí temos de lutar simultaneamente contra a opressão e a exploração. Por isso nós falamos que essa é a mais longa das lutas. Nós temos que desnaturalizar esta visão, mostrando para a sociedade que não foi sempre assim, que esta forma se desenvolve com o surgimento do capitalismo. Foi ali que se fez a divisão sexual do trabalho, foi ali que as atividades que garantem a reprodução da vida são feminizadas, invisibilizadas, são desvalorizadas. E é claro que isso não foi um processo tranquilo. Foi ao longo de um longo processo histórico de perseguição e criminalização das mulheres, que detinham um grande conhecimento sobre o corpo, sobre as práticas de anticoncepção, a sexualidade, o conhecimento sobre a vida e a morte, pois elas pariam e elas também curavam as pessoas doentes. Foi o período de imposição de um modelo de família nuclear que subordina ainda mais a mulher ao homem e a confina à esfera doméstica. No Brasil e nas Américas, uma nova forma de divisão sexual do trabalho também se instaurou, inclusive com a violação dos corpos das mulheres indígenas e negras escravizadas e a apropriação de sua capacidade reprodutiva. A violência foi e continua sendo uma forma de controlar os povos e de controlar o corpo, a sexualidade e o trabalho das mulheres. Ao longo do desenvolvimento do capitalismo, essas violências vão ser repetitivas. São violências física, cultural, social, emocional, psicológica, que vêm desde a eliminação física, como foi o assassinato de milhares de mulheres acusadas de bruxaria, para desta forma tirar delas o conhecimento, controlá-las e confiná-las ao espaço doméstico.
Imagina o que foi necessário para submeter as mulheres a ficarem confinadas a 4 paredes de uma casa, vendo o desenvolvimento do mundo através dos olhos dos maridos e filhos. Foi necessário muita violência para forjá-las nessa submissão. Mas a história não é assim retilínea, porque como seres humanos pensantes, as mulheres se rebelaram. Claro que a punição sempre foi e continua sendo muito severa para aquelas que não se submetem. A repressão, o feminicídio, a violência, isso faz parte do cotidiano para as mulheres. Mas, aos poucos, algumas conquistas foram sendo conseguidas ao longo do tempo. No caso do Brasil, depois da conquista do voto em 32, os anos 60 foram marcantes para o movimento feminista. A partir de Simone de Beauvoir, com o seu livro O Segundo Sexo, com a sua síntese teórica de que não se nasce mulher, torna-se mulher, vai dar a fundamentação para o nosso corpo, vai dar a fundamentação para o movimento dos anos 60. A grande bandeira levantada de que o nosso corpo nos pertence questionava as visões morais, religiosas e culturais que limitavam e controlavam as mulheres. E a bandeira de que o pessoal é político trazia para o espaço da discussão política as questões até então vistas e tratadas como específicas do privado, quebrando a dicotomia público-privado. O movimento também colocou na agenda social o caráter político da opressão vivenciada de forma isolada e individualizada no mundo do privado, identificada como meramente pessoal pelas mulheres. Aqui levantávamos a bandeira de que em briga de homem e mulher se mete a colher, que agora nós temos a Lei Maria da Penha para poder tornar isso bem transparente. As feministas fincaram o pé e mostrar como as circunstâncias pessoais estão estruturadas por fatores públicos, por leis, pela divisão sexual do trabalho no lar e fora dele, por políticas relativas ao cuidado das crianças, por políticas de controle do corpo, como a proibição da mulher escolher quando quer e como quer ter filhos. E ao trazer essas relações para o mundo da política, questionavam a hierarquia, a centralização, buscando novas práticas que pudessem comportar o mundo das mulheres. Isso vai mexer com a lógica dos partidos, com as estruturas hierarquizadas, que então eram muito rígidas. Além disso, enfrentávamos no Brasil e na América Latina as ditaduras que massacravam todos os movimentos sociais, que apresentavam práticas transformadoras. A repressão recai também sobre as mulheres, instaurando a experiência da tortura, não apenas sexual, mas sobretudo pela utilização da relação mãe-filho. Estes são anos difíceis, pois de um lado, junto com toda a esquerda, enfrentávamos a violência da repressão e a exploração enquanto trabalhadoras assalariadas. E de outro lado, deparávamos com a discriminação na família, nos partidos, nas diferentes organizações de esquerda, junto ao companheiro, na igreja progressista, vivendo sob permanente tensão. Mas são também anos grandiosos, da grande revolução dos costumes. E grupos de mulheres proliferam em todo o país, como os grupos de estudo e reflexão feminista e de grupos populares vinculados a associações de moradores e aos clubes de mães, que começaram a enfocar temas ligados à especificidade de gêneros, tais como creches, sexualidade e trabalho doméstico. E ainda havia a luta contra a carestia. A imprensa feminista é muito rica, com vários jornais e revistas. Eu vou aqui citar apenas 2 que mais apareceram, que era o Brasil Mulher e Nós Mulheres. As organizações feministas autônomas pipocavam por todos os lados. Era claro para nós que nenhuma forma de opressão poderia ser superada até que aqueles diretamente interessados não assumissem a luta. Foi isso que fizemos. Fomos à luta, buscamos todos os locais, mobilizamos todas as mulheres com a bandeira da sua libertação. E já nos assumíamos feministas. O crescimento do movimento das mulheres e de sua organização era internacional. E em 1975, a ONU declara a década da mulher de 75 a 85 e reconhece o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Essa data já era comemorada pelas mulheres no mundo inteiro, desde 1917, quando, em plena Guerra Mundial, na Rússia, as mulheres socialistas saíram às ruas para comemorar o 8 de março. E nesse dia,
explode a greve espontânea das tecelãs e costureiras, mesmo contra as orientações dos partidos e sindicatos que achavam que aquele não era um momento para qualquer greve devido à guerra. Este foi o primeiro estopim para a Revolução Russa. E essa data vai ser posteriormente assumida pelos movimentos feministas internacionalmente. Portanto, com atraso de quase 50 anos, a ONU reconheceu o Dia de Luta das Mulheres. Isso no bojo da Revolução Feminista dos anos 60 e 70. Mas aqui nós temos que fazer um pequeno parêntese. A ONU reconhece essa data, mas cria-se toda uma história para poder dizer por que o 8 de março. Portanto, cria toda aquela historinha que vai ser contada, né, por todos os anos, de que o 8 de março é uma homenagem às mulheres que foram de uma fábrica têxtil nos Estados Unidos, que foram queimadas vivas dentro da fábrica. Isso é uma historinha, porque naquela época não dava para que a ONU e para que o mundo reconhecesse que o 8 de março era devido às lutas das mulheres socialistas. Por isso é que se contou essa historinha, uma história que nunca existiu. Imagina se um capitalista vai queimar a fábrica e as suas trabalhadoras dentro. É uma história bem contada, mas que passou a ser repetida ao longo do tempo. Mas quando olhamos para trás nesses quase 60 anos, percebemos que os passos dados foram gigantescos. Sabemos também que essa é a mais longa das lutas. Na nossa tripla jornada, de dona de casa, profissional e militante, continuamos organizando as mulheres para lutar pelos seus direitos e contra toda forma de opressão e exploração. O caminho não tem sido simples. Temos enfrentado mudanças, dilemas, ajustes, derrotas e também vitórias. Estamos juntas, contamos com todas vocês na continuidade dessa luta. E agora eu passo para a companheira Clair, que vai falar um pouco mais sobre essa nossa, desenrolar dessa nossa história aqui no Brasil. Oi, boa noite. Boa noite a todas as companheiras e companheiros e ouvintes da nossa live, principalmente as companheiras da rede, que devem estar ouvindo, né? Mais a Dirlene e a nossa companheira Estela. Bom, para falar de tudo isso que a Dirlene já falou, tem uma continuidade, porque quando, a partir de 75, quando a ONU declara que é a década da mulher, que vai até 85, e que já havia muitos grupos feministas autônomos acontecendo, também esses grupos crescem em grande número e em grande diversidade de atuação. Porque uma coisa tem que ficar claro, nós mulheres, apesar de toda a repressão, de toda a discriminação, de toda a exclusão das quais fomos objeto durante a história da humanidade, nós nunca paramos de lutar. Nós, mulheres, sempre tivemos o que a gente diz, a luta das mulheres era silêncio e resistência. Tanto que a grande vitória política do final do século XX, início do século XXI, foi que nós, mulheres, passamos a falar com a nossa própria voz, ter visibilidade política e, com isso, começamos um novo milênio. Mas, voltando a 75, quando surgem todos esses grupos, a partir daí os grupos se especializam, não que se especializassem, mas organizavam segundo suas afinidades. Então, tínhamos muitos grupos de saúde, de educação, de violência, de estudos feministas propriamente ditos, e uma série de afinidades que se organizavam nesses grupos. De tal forma que, a partir do final dos anos 80, início dos 90, nós começamos a nos organizar em redes da mesma linha de trabalho. E é nesse contexto que surge a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos,
que é essa rede que está hoje aqui participando e organizando esse ciclo de aulas e debates para encaminhar essas questões. Bom, mas a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, ela, na verdade, é uma articulação política do movimento feminista e é antirracista, feminista, defensora dos direitos humanos, das lutas da população LGBT, do movimento negro, de todos esses grupos. E é constituída, então, de organizações não governamentais, grupos feministas autônomos, ativistas do movimento feminista independentes, profissionais de saúde, mulheres ligadas aos direitos reprodutivos e direitos sexuais. Então, o trabalho dessa rede feminista, como vocês podem ver, ela envolve ações políticas junto às diferentes instâncias públicas do país, visando garantir o acesso e a assistência à saúde integral das mulheres. Portanto, ela sendo uma instância de articulação e de luta, ela vem mostrar nesse momento, a partir dos anos 90, a importância de nós mulheres na luta pelos nossos direitos, ou seja, a gente sai daquela situação de perplexidade, até de susto, quando começamos a desvendar todas as características do patriarcado, do machismo, da violência, da exclusão, e partimos para a luta. Não, chega, agora nós vamos mudar, e vai ser um mundo também que tenha a inclusão das nossas demandas, da nossa participação, e, por que não dizer, incluir mais de 50% dos talentos da humanidade que estavam deixados de fora da construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Bom, mas aí a rede, nesse momento, quando ela se estrutura em 91, ela estava estruturada em vários grupos e seguiu uma tendência internacional de grupos feministas que se articulavam em redes. E de acordo também com essas particularidades. E a nossa rede aqui do Brasil, provavelmente é uma das redes mais antigas e específicas, ela inicialmente foi constituída por grupos feministas autônomos, por feministas independentes e de diferentes regiões e estados do Brasil. De lá para cá, a rede tem uma estrutura que é itinerante, ela de 4 em 4 anos, ela muda a direção, o colegiado diretivo, e vai para um outro estado. Ela começou em Pernambuco, depois foi para São Paulo, de São Paulo para Minas, de Minas para Porto Alegre, de Porto Alegre para Santa Catarina, e agora de Santa Catarina para o Paraná. Então, a gente vem se organizando e atuando em diferentes espaços, mas com uma organização que é itinerante, é bem própria até do movimento feminista. Ela é organizada através de um colegiado que tem representantes das diferentes regionais. E, com isso, nós sempre atuamos fortemente pela mesma definição e conceituação que criou as linhas de atuação da rede feminista. Nós temos um foco principal na saúde, no direito ao nosso corpo, na atenção integral, na formulação de políticas públicas que sejam capazes de nos atender com equidade, com integralidade e com universalidade. Portanto, a nossa atuação é muito integrada com o Sistema Único de Saúde. E, claro, na
questão social, de assistência social, com o SUAS também, que é a outra rede de assistência social. Bom, mas, por conta disso, nós participamos sempre na formulação das instâncias de controle social e de condições para que nós tenhamos uma atuação que transforme as nossas lutas em conquistas concretas para as mulheres. E isso foi muito bom que a gente conseguiu, porque nós sempre tivemos claro que a opressão do capitalismo, a exploração, ela se dá pelos corpos, como a Dilene deixou muito claro, é a exploração do corpo pelo capitalismo e a opressão de nós pelo patriarcado. Então, o patriarcado e o capitalismo atuando de forma absolutamente integrada, eles oprimem e exploram o nosso corpo. E claro que no momento que a gente se insurge contra essas formas de opressão e discriminação, há necessidade que a gente articule políticas públicas. E para articular políticas públicas, nós precisamos atuar na estrutura do Estado e fazer o controle dessas estruturas do Estado, o controle social, porque não é só porque tenhamos o Estado que a nossa situação vai melhorar ou ficar articulada. Não, a nossa história é entrar nessas estruturas. E dentro disso, a Rede Nacional Feminista de Saúde entrou com tudo nessas estruturas. Nós participamos do Conselho Nacional de Saúde, aliás, nós fomos a organização das entidades sociais feministas que conseguiu criar, dentro do Conselho Nacional de Saúde, a cadeira específica para o movimento de mulheres articuladas em saúde. E de lá para cá tivemos muitas conselheiras mulheres feministas pertencentes à rede, que atuaram intensamente no controle social das políticas voltadas para a saúde das mulheres. Atuamos também e tivemos uma importância fundamental na área técnica da saúde da mulher, que inclusive foi na área técnica da saúde da mulher, a partir de 2003, que foi consolidado, de certa forma, aquele grande avanço que nós tivemos em 83 com a formulação do PAISME, do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que foi o nosso primeiro salto no sentido de superar a lógica materno-infantil que vinculava a maternidade ao nascimento, né? E que nós, mulheres, éramos vistas apenas como as matrizes reprodutoras, e assim que nasciam as crianças, a gente passava a ser uma usina de leite, então não era respeitado as nossas particularidades e as nossas formas de vivenciar uma maternidade na sua integralidade. E isso era muito normal dentro do pensamento dominante dentro do sistema de saúde, porque a formação, tanto deles como do próprio Estado capitalista, e no nosso caso, muito patriarcal, fazia com que nós, mulheres, fôssemos essa situação de não termos uma independência no sentido de resolver se a gente queria ser mãe ou não, quando ser, de que jeito, quando. Isso era muito vinculada, tanto que as mulheres, assim que casavam, já vinha a cobrança. E aí, quando é que vem o nenê? Quando é que vem o filhinho? Eu estou louca pelo meu neto, a minha neta que vai chegar. E ficavam as pobres das gurias recém-casadas, e que naquela época tinha que casar, não é? Aquela coisa.
E era a heterossexualidade compulsória e a maternidade compulsória. E isso a gente conseguiu avançar muito com os movimentos LGBT, com o movimento feminista, com o movimento negro. E aí já vinha essa situação de cobrança pela maternidade. E quando vinha, então, era aquela equação mãe e filho, tá? E era a maternidade, o programa de saúde era o materno-infantil, não se falava em programa de saúde da mulher, nem de assistência integral. Quando nós conseguimos o paísmo em 83, que ainda era no tempo da ditadura, pela primeira vez se fala em assistência integral à saúde da mulher fora do âmbito materno. A gente estabelece que a saúde da mulher seria uma atenção no ciclo vital da mulher e não no ciclo reprodutivo. E isso foi um avanço incrível, porque foi quebra de paradigmas que estavam cristalizados no sistema de saúde. E a gente preconizava o atendimento desde o nascimento, do puerpério, do início da vida sexual, da vida do pré-natal, do parto, do puerpério, da puberdade no início da vida sexual, ou melhor, da maturidade, né, sexual, até a menopausa. E depois a saúde das mulheres idosas. Ou como fala, eu li esses dias um conto maravilhoso da Conceição Evaristo, que ela diz, essas pessoas que têm um tempo de vida muito longo. Então, nós, as do tempo de vida longo, quando chegávamos na menopausa, tínhamos o direito de ser atendida, porque tem toda uma série de coisas que envolvem a questão da menopausa. Dessa forma, nós levamos essas questões ao Conselho Nacional de Saúde e conseguimos formular muitas propostas. Nós participamos da plataforma de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, a plataforma DESCA, fazendo monitoramento e fazendo denúncias da morte materna em vários lugares no nosso país, principalmente eu fui relatora e participei da proposta lá em João Pessoa, na Paraíba, um controle enorme de um altíssimo nível de morte materna, por falta de atendimento, por falta de UTI neonatal, e pela peregrinação das mulheres grávidas atrás de um lugar onde parir, que não era garantido, e não só lá, no país inteiro, essa barbaridade, uma total falta de respeito com o nosso corpo. Nós somos ótimas para festejar o Dia das Mães, onde nos enchem de presente de eletrodomésticos. Agora, quando a gente é mãe, a gente perde emprego, a gente não tem atendimento à saúde, a gente não tem o acompanhamento pré-natal, não tem apoio psicológico, não tem nada. E isso a gente conseguiu avançar, assim, muito intensamente com a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, formulada em 2003. E de lá para cá a gente veio, até que em 2006 essa política foi boicotada total pela nova lógica do Ministério da Saúde, que passou a ter uma outra visão, não era mais aquela saúde integral para todas as histórias, e sim por blocos de atendimento à saúde, que foi o Saúde para Todos, o Pacto 2006 da Saúde para Todos, e de lá para cá a coisa meio que degringolou, entramos nos processos políticos brutais, violentos, a misoginia na candidatura da presidenta Dilma, da ex-presidenta,
que faz com que ela seja acusada de aborteira, de assassina, e aí a gente se depara, quando vem o programa de saúde para as mulheres no governo, com a famigerada Rede Cegonha, que nos transforma numas mulheres tipo assim, elas não sabem de onde vêm os nenéns, é a cegonha que traz, a gente ficou assim meio retardada, não é? E sem direitos a isso. Bom, para... E aí, Clay, a Estela também vai Não, desenvolver um não, eu já pouco estou essas terminando, questões, né? inclusive. Bom, desta forma, a rede Então, fica vamos. envolvida com isso, com as nossas, com a luta por essas coisas intensamente, tá? Inclusive no Comitê Nacional de Morte Materna. E participamos com isto, não assim como membro da delegação brasileira nas conferências da ONU, mas nós fomos como integrantes e participamos da Conferência do Cairo, que foi central para a gente, porque foi a conferência que discutiu os direitos reprodutivos, e que, além dos direitos reprodutivos, ela teve um enfrentamento entre os católicos e islâmicos que se aliaram nisso aí, contra as feministas dos países mais avançados. Naquele tempo, o Brasil era avançado, sabem? Ele estava nessa turma que defendia os direitos reprodutivos. E conseguimos avançar, apesar do Vaticano e apesar dos islâmicos. Também participamos, principalmente na Conferência de Beijing, onde tivemos também uma vitória importante, quando eles dizem que as leis e políticas sobre o aborto nos países precisava ser revisada, e também na Conferência de Durban, aonde tivemos muitas companheiras que era contra todas as formas de discriminação. Aí nós conseguimos entrar de uma forma bastante intensa nessas propostas mais avançadas. E nós somos também cofundadoras e participantes da Frente Nacional pela Descriminalização das Mulheres e Legalização do Aborto. Bom, isso é o que basta para a gente ser absolutamente demonizada pelos fundamentalistas, por esses grupos das bancadas pró-vida, que de pró-vida não tem nada, a bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia, que nos demonizam e dizem que nós somos assassinas e que matamos os fetos, isso e aquilo, e eles são o pró-vida. Agora, que pró-vida essa gente é? Vamos raciocinar. Os da bala matam loucamente jovens negros das periferias urbanas, matam as mulheres, matam os mais pobres, os trabalhadores sem terra, as populações indígenas também. Então, oprimem todas essas e matam, tá? E são pró-vida. A Bíblia matou a possibilidade de raciocínio dos seus crentes, transformou todo esse universo de crentes evangélicos e os assemelhados como um grupo de pessoas que estão anestesiadas para raciocinar e, portanto, na minha opinião, mortas para o espírito crítico capaz de avaliar aonde eles estão. E o outro pró-vida alucinante que eles se aliam é a bancada ruralista, que não precisa dizer o que eles matam, né? Porque não só empestam o país inteiro com agrotóxicos, empestam e contaminam os aquíferos das nossas águas subterrâneas, como o aquífero Guarani, com infiltração dos agrotóxicos, os alimentos geneticamente modificados, a questão do desmatamento, dos incêndios e da destruição deste país para a gente criar gado em pé para transportar para o resto do mundo.
E essa bancada se diz a bancada pró-vida, sabe? E nós é que somos as assassinas. Então... E agora nós temos que ouvir a Estela, Clair. Vamos? Tá? Minha última coisa. Aquilo que a Dirlene falou sobre o capitalismo, o neoliberalismo, tudo isso que a rede tem lutado nos coloca como uma articulação de mulheres num enfrentamento direto contra os neoliberais e contra essas políticas de Estado mínimo. Porque se nós queremos políticas inclusivas, políticas sociais contra a iniquidade, contra o neoliberalismo, nós estamos fazendo esse enfrentamento anticapitalista. Portanto, a rede, ela é feminista, é anticapitalista, antirracista e pela legalização do aborto como uma forma de garantir a vida das mulheres, porque o aborto inseguro é o que mais mata. Tá? Vamos ouvir a Estela, eu sou uma gralha, já falei demais, desculpa. Bom, eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui nessa aula, acho que é aula isso que a gente está fazendo aqui, porque a Dirlene é uma grande referência para mim na área da economia e o feminismo, e Clair é uma referência histórica, lembro tanto dela quando nas lutas da Constituinte, né? Esses tempos, quando ainda a gente se encontrava pessoalmente, ela e Télia relatando as peripécias na Constituinte, então vocês são duas grandes referências para mim, e eu realmente quero só contextualizar algumas questões, porque acho que a essencialidade está colocada por vocês duas. Eu sou assistente social, então eu sempre olho o mundo a partir do impacto que traz na vida das pessoas e como é que as políticas vão se articulando, né, para essa contenção desses corpos. E um primeiro raciocínio que é muito importante para mim é que, na verdade, o controle dos corpos das mulheres acontece nos diferentes modos de produção capitalista. Não tem jeito de descolar o controle dos corpos que não seja a partir desse processo de produção, né? E eu quero lembrar muito, aqui em Mato Grosso do Sul, uma das cadeias mais importantes que nós temos é do boi, da vaca, da carne, né? E que agora exporta os bois vivos, mas aqui em Mato Grosso a gente tem um número significativo, por exemplo, de frigoríficos. Então, é muito interessante, por exemplo, no frigorífico de bois, de vacas, as mulheres, elas são colocadas na área administrativa e dentro do chão da indústria frigorífica, as mulheres são colocadas nos cortes pequenos, mas também, e sobretudo, na limpeza, na área da limpeza do frigorífico. É muito interessante porque a gente pega essa ideia de que há uma determinação do processo de divisão sexual do trabalho e as mulheres vão sendo sempre colocadas no trabalho reprodutivo, no trabalho da limpeza, no trabalho daquilo que ela faz de melhor, quando, na verdade, esse é um discurso muito importante para manter a exploração das mulheres. Então, por exemplo, no frigorífico de frango, né, ou de galinha, nós vamos ter as mulheres numa quantidade imensa, muito grande dentro desses frigoríficos, e vão dizer que as mulheres são mais caprichosas no corte do frigorífico. E a partir desse corte do frigorífico, as mulheres vão adquirir com pouquíssima condição de negociação do tempo em que a noira vai passando
e as mulheres vão cortando o frango. O que eu quero dizer com isso? Que essas mulheres, as mulheres trabalhadoras mais empobrecidas, eu quero falar das mais empobrecidas, elas vão trabalhar em lugares determinados para os seus corpos sexuados, mas, sobretudo, pela educação em que elas foram formatadas para esse corpo controlado para o trabalho, né? É muito interessante, porque senão a gente acha que essas discussões teóricas, como a divisão sexual do trabalho, acontece longe da gente. Não, a divisão sexual do trabalho acontece nesse cotidiano que a gente está trabalhando. Então, nesse processo produtivo do capitalismo, as mulheres vão ter uma designação sócio-histórica de onde os corpos sexuados vão trabalhar, né? Eu dei o exemplo da cadeia produtiva da carne, mas a gente poderia dar esse exemplo em outras cadeias produtivas, né? Onde é que está designado para o trabalho das mulheres. E, geralmente, o trabalho das mulheres vão partir da ideia de que elas são mais maternais, elas são mais cuidadosas, elas são mais meigas, elas levam mais jeito para o trabalho da manutenção dos ambientes, né? Na limpeza, nos cortes das comidas, na produção. Então, é muito interessante, porque esse processo histórico que nos educam para aceitação vai exatamente nos colocar numa determinação onde é que esses corpos sexuados que foram controlados historicamente, ou foram ensinados a serem controlados, ou foram doutrinados a se controlar pela família, pela escola, pela igreja, elas vão colocar no processo de produção. Então, é muito importante isso. É interessante, esses dias, eu ouvindo uma colega minha que pesquisa a situação das mulheres em diferentes contextos, e ela colocando, por que temos poucas mulheres em situação de rua? Porque talvez as mulheres são aquelas que aceitam a dominação doméstica dos seus filhos. Então, elas vão ficar em casa e vão se rebelar menos. Então, o fato delas se rebelarem menos, elas vão ser aceitas dentro de casa para o trabalho doméstico, no cuidado dos seus netos, dos afazeres domésticos. Então, os homens vão mais para a rua, inclusive vão ser mais aceitos visualmente que estejam nas ruas. É muito interessante a gente pensar que essa dominação vai nos mantendo afastadas do âmbito público, do âmbito de estarmos frente às mudanças que a gente designa, que as mudanças que a gente mesmo está construindo. Eu acho fundamental essa fala da Clair, que vai dizer que nós, mulheres, passamos bastante tempo na resistência. E hoje, quando a gente propõe uma outra forma de organização dessa sociabilidade, a gente percebe que há um certo estranhamento na sociedade, mas, sobretudo, uma irritação com as mulheres quando elas propõem uma outra forma de organizar a sociedade e a produção, inclusive dentro do sistema capitalista. Porque senão vão falar assim, vocês estão falando isso porque vocês são comunistas, né? Embora eu defenda muito outras formas de sociabilidade, é o capitalismo que a gente está fazendo a luta, né? Então, acho que isso é fundamental. E uma das coisas que é importante a gente lembrar, que os corpos sexuados, eles foram designados para o cuidado e eles vão sofrer uma crítica imensa, né? Uma crítica medonha quando eles fazem a saída dos seus territórios locais e daquele cuidado que foi designado para essas mulheres. Então, é muito interessante, por exemplo, as mulheres que migram,
elas sofrem um preconceito enorme na sociedade, porque dizem que ela deixou de cuidar dos seus para migrar. Então, por exemplo, se ela migra do ponto de vista de buscar a sobrevivência para os seus, ela ainda vai ter um perdão moral da sociedade. Mas quando ela migra pelo desejo de ir em busca de um outro lugar, ou porque ela está fugindo de uma opressão dos territórios locais, ela vai sofrer moralmente uma avaliação negativa da sociedade, porque ela não se conformou com o corpo dominado naquele território. Então, é muito interessante que, nesse aspecto, a globalização ela vai ter uma contradição importante nesse momento que a gente está vivendo. Porque, ao mesmo tempo que é uma globalização concentradora de riqueza e poder, né, como a gente já tem muitos estudos, 1% da sociedade mundial domina 60% da riqueza e da economia mundial, ou então 5 grandes famílias dominam os meios de comunicação da sociedade mundial, também as mulheres vão se valer da globalização para fugir das opressões locais. Então, veja bem, a gente vai ter uma contradição importante nesse aspecto, que é a contradição daquilo que a globalização consegue nos colocar para lutarmos não só pelos territórios locais, mas também pelo direito das mulheres de migrarem e irem em busca dessa realidade. Agora, vejam só, quando as mulheres migram, a questão do trabalho é a centralidade, porque ela vai precisar, nesse processo de migração, de uma outra negociação, e ela vai encontrar nos territórios de destino, novamente, um trabalho ligado ao cuidado. Não é à toa que as mulheres migrantes vão trabalhar especialmente nas questões do cuidado, seja do cuidado da limpeza, seja do cuidado dos idosos, do cuidado das pessoas com deficiência, do cuidado dos asilos, mas também vão trabalhar naquilo que em Portugal chamam dos empregos da área da simpatia, né? Que vai ser a questão do trabalho em restaurantes, em cadeias produtivas do turismo, nos lugares de recepção, elas vão trabalhar nas vendas, nas lojas, porque vão trabalhar na cadeia que dispuserem de lugares que eles vão chamar de mercado da simpatia. Então, veja só, no processo de globalização, a gente vai ter, então, as mulheres migrando, mas migrando não também na fuga, mas também em busca de condições melhores, e vai encontrar no território de destino também a questão do cuidado. A gente teve um encontro de mulheres migrantes promovidos aqui em Campo Grande pela Pastoral, e eu fiquei bastante intrigada, incomodada, porque a haitiana dizia: finalmente eu sei o que significa a palavra vassoura, rodo, pano, limpeza, sabão. Eu já sei falar essas palavras em português. Então, veja só, as mulheres migram fugindo da opressão e quando chegam no local de destino, novamente ela vai ter essa vinculação ao local que é o local também da opressão. Agora, a questão que está colocada, então, que saída temos? Já terminando, viu, Dirlene? Que saída que estamos construindo? Eu queria bem lembrar, gente, que são muitas saídas que estamos construindo. Eu gosto muito da Ana Cesenha, uma mexicana que eu admiro e acompanho as suas publicações, e ela diz: é preciso que a gente conheça as 1000 cabeças das desigualdades, porque são as 1000 cabeças das desigualdades feito medusa que a gente precisa enfrentar. Ou seja, muitas lutas são necessárias. Nós precisamos da luta das mulheres, da luta do povo, da infância, da luta do movimento negro, da luta das pessoas com deficiência, da luta de todos. Mas sem a luta pela mudança das condições de classe, muito pouco a gente também vai conseguir avançar.
Então, a gente vai ter diferentes feminismos, né? A Clair sempre fala disso. Por exemplo, a gente tem feminismos que acham que é possível fazer a luta das mulheres sem a luta de classe. Nós, da Rede Feminista, dizemos, não é possível fazer a luta feminista sem a luta de classe. É preciso olhar as desigualdades e as discriminações, né? Então, isso, para mim, é fundamental. A segunda questão que eu acho é que nós temos agora uma situação assim, afinal de contas, tem saída para tudo isso? Né? O Aquiles Mbembe tem discutido muito a necropolítica. E quando a gente lê os textos do Aquiles, dá um desespero danado, a gente fica uns 3 meses sem conseguir falar de outra coisa, a não ser falar da tal da necropolítica. Porque na necropolítica não precisa mais de exército de reserva da perspectiva marxista. Né? Você pode matar todos da exército de reserva, porque você não precisa mais de tantos consumidores. Então, você vai ter, na verdade, os territórios dominados pelo colonialismo, e você não precisa mais disso, você não precisa mais de tantos consumidores, porque o dinheiro vai se reproduzindo e vai nos colonizando de forma permanente. Nós temos um outro grupo, então, nessa perspectiva do Aquiles, a gente volta à Ana Cecenha. É preciso criar muitas formas de resistência e respeitar todas elas. Acho que é aí que é a grande questão, porque ainda tem gente que acha que um movimento é mais importante que o outro. Não é. O movimento feminista é fundamental, o movimento racial é fundamental, todos os movimentos são muito importantes. Porque a gente precisa enfrentar todas as formas de discriminação e desigualdade. Agora, a segunda questão é que nós temos ainda alguns movimentos importantes que acreditam na humanização do capitalismo. Né? E aí começam a copiar lutas europeias na perspectiva da gente conseguir fazer com que o welfare state chegue no Brasil e chegue fazendo uma possibilidade, nem que for para o Brasil escravizar o Paraguai. Né? Porque o welfare state ele só é possível se alguns países se derem bem e outros se derem mal. Não tem jeito de fazer o welfare state no mundo inteiro. Não é possível. Então, assim, o Brasil pode implantar o welfare state, então a gente começa a copiar modelo europeu para copiar a forma de bem-estar. E aí a gente vai ter uma outra possibilidade, que eu acho que a gente está construindo na América Latina, que é um grande movimento que diz é preciso construir nossas próprias formas de sociabilidade, nossas próprias formas do bem viver. E aí a perspectiva das diferentes formas do movimento indígena atuar, do movimento das comunidades tradicionais atuar, pode ser uma grande escola para nós. Então, eu queria parar por aqui dizendo que é possível outras formas de sociabilidade e que a gente tem que construir muitos movimentos, não só de resistência, mas, sobretudo, de valorização daquilo que é possível fazer na América Latina. Obrigada, gente. Bem, é sempre muito bom ouvir a Estela e a Clair, né? São duas pessoas que têm toda uma história e que conhecem muito bem, né, da história do Brasil e da história do capitalismo. Bem, como eu tinha falado no início, esse é o primeiro vídeo-aula das 8 que nós vamos fazer. A Rede Feminista está, então, se organizando para poder fazer 8 videoaulas sobre temas relacionados aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, com ênfase e um enfoque especial na justiça reprodutiva, explicitando os diferenciais de acesso devido aos recortes de raça, gênero e classe. E com essa crise, né, que nós estamos vivendo, e acentuado pelo Covid e pelo governo genocida, essa situação toda da desigualdade, né, de gênero, social e racial de nosso país vai se agudizar muito, e nós não estamos pretendendo, com esses vídeos, tratar tudo isso de uma perspectiva feminista. Bem, agora, então, para que a gente possa terminar, vamos dar aí 2 minutos, viu, Clair, para que façam as suas considerações finais, porque assim nós terminamos em 1 hora e pouquinho, um vídeo que vale a pena depois todas assistirem, para poder ver como se
se coloca, né, dentro da rede feminista, toda essa discussão do capitalismo e do controle dos corpos das mulheres. Vamos começar pela Estela, 2 minutos, Estelinha, para você poder se despedir e fazer as considerações finais. Abre o fone, tá fechado o seu telefone, o seu tem muito microfone. trânsito aqui em casa. Eu quero dizer assim, gente, primeiro a minha alegria de compartilhar essa primeira videoaula e dizer que nenhuma luta é menor do que a outra. Todas as lutas são válidas, mas nenhuma luta pode prescindir da luta, da denúncia de um capitalismo que cria desigualdades e cria discriminação como uma forma de sobrevivência. Então, nesse aspecto, eu quero dizer da minha felicidade de integrar a rede feminista, onde a gente é um conjunto de organizações e de mulheres que pautam todas as lutas como as lutas necessárias para enfrentamento do capitalismo e da possibilidade de outras sociabilidades do bem viver. Obrigada. Obrigada, Estelinha. Clair, 2 minutos para suas considerações finais. Então, eu quero agradecer também, dizer do imenso prazer de participar dessa aula com a Estela e com a Dirlene, que também são minhas referências nessas lutas, e dizer para todas as companheiras, agradecer a paciência, inclusive, de ouvir quando eu passo do tempo, mas eu ainda me disciplino. Quando eu fizer 75, eu vou estar legal, tá? Então, é o seguinte, pessoal, tudo de bom, o 3º milênio nos pertence e a revolução será feminista ou não será. Tá? Um grande abraço para todas. É isso aí, Clair. Olha, e como eu tinha falado antes, né, realmente o capitalismo é um sistema de uma perversidade com as mulheres e ainda mais num período de crise como esse que nós estamos vivendo. Todos acompanham, quer dizer, nós vamos propor nessa época, né, de uma crise geral e aprofundada pelo Covid e pela violência do Estado, né, que as pessoas fiquem em casa. Mas a casa não é um espaço seguro para as mulheres, nem para as crianças. É um espaço da violência. É ali onde elas vão sofrer com mais intensidade toda a violência do patriarcado e do Estado. E é com isso, então, que nós estamos procurando agora trabalhar com as mulheres para que a gente possa dar todo esse apoio, toda essa entendimento e essa compreensão, que quando vocês estiverem em perigo, recorram aos diversos movimentos. Nós vamos estar juntas e juntos em todos esses instantes. Então, agradeço a todas vocês, aqueles que estiverem nos acompanhando, e que essa live, de fato, contribua para que a gente possa desenvolver mais e mais, cada vez mais intensamente, que as mulheres vejam o capitalismo, o responsável por toda essa forma de opressão e de exploração e de violência contra as mulheres. Estamos juntas, vamos reconstruir esse Estado. Obrigada. Um abraço, Clair, um abraço, Estela.